Existem histórias que não terminam. Não porque faltam respostas, mas porque alguém fez questão de escondê-las. Crimes que não foram apenas esquecidos pelo tempo, mas cuidadosamente apagados, silenciados, enterrados sob camadas de mentiras, relatórios incompletos e versões oficiais que nunca fizeram sentido. Histórias reais que desapareceram dos jornais, dos tribunais, dos registros públicos, mas que continuam ecoando na memória de quem sabe que algo ali estava errado desde o início. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses casos. E isso não é por acaso. Algumas verdades são tão perturbadoras que a própria justiça prefere fingir que elas nunca existiram. Porque admitir o que realmente aconteceu significaria reconhecer falhas, culpas, negligências e, em alguns casos, crimes cometidos não apenas por assassinos, mas pelo próprio sistema. E se eu te dissesse que existem pessoas oficialmente declaradas como mortas, mas cujos corpos nunca foram encontrados? Investigações encerradas sem suspeitos, sem provas concretas, sem explicações. Famílias que passaram décadas procurando respostas e receberam apenas silêncio. Arquivos lacrados. Testemunhas desacreditadas. Pistas ignoradas. Como se alguém tivesse simplesmente decidido que era melhor não continuar olhando. Hoje você vai conhecer algumas dessas histórias. Casos reais que foram enterrados para sempre. Não porque foram resolvidos, mas porque foram convenientes demais para serem esquecidos. Tudo começa, quase sempre, da mesma forma. Um desaparecimento. Um corpo encontrado em circunstâncias estranhas. Uma investigação apressada. Um relatório final curto demais para um caso complexo demais. E, depois disso, nada. Nenhuma atualização. Nenhuma prisão. Nenhuma explicação convincente. Apenas o tempo passando, enquanto a verdade se dissolve no silêncio. O primeiro caso começa em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Uma jovem chamada Elisa saiu de casa numa noite comum. Disse que voltaria em poucas horas. Levava apenas o celular e a bolsa. Nunca mais foi vista. Nos primeiros dias, a polícia tratou como fuga voluntária. Disseram que ela devia estar confusa, que jovens às vezes desaparecem por escolha própria. A família insistiu que não fazia sentido. Elisa não tinha histórico de depressão, não havia brigas, não havia sinais de que pretendia ir embora. Mesmo assim, a investigação seguiu lenta. As câmeras da região não foram analisadas. Testemunhas que afirmaram tê-la visto entrando em um carro estranho não foram ouvidas formalmente. Em menos de 3 semanas, o caso foi arquivado. Meses depois, um morador encontrou restos de roupas enterradas em uma área de mata próxima à cidade. A família reconheceu como sendo de Elisa. A polícia recolheu o material, fez um relatório superficial e declarou que não havia provas suficientes para reabrir o caso. Nenhuma perícia detalhada. Nenhum teste aprofundado. Apenas mais um documento encerrando algo que claramente não estava resolvido. Até hoje, não existe corpo. Não existe suspeito. Não existe conclusão. Apenas uma jovem oficialmente desaparecida, e uma história enterrada. E esse padrão se repete mais vezes do que você imagina. O segundo caso envolve um homem encontrado morto em um quarto de hotel. A versão oficial dizia, overdose acidental. O relatório médico afirmava que havia substâncias no organismo. Caso encerrado em menos de 48 horas. Mas a família estranhou. Ele não usava drogas. Não havia seringas, nem frascos, nem qualquer vestígio no quarto. Além disso, câmeras do corredor mostravam que ele não entrou sozinho. Outra pessoa apareceu ao lado dele, mas essa gravação nunca foi incluída no processo. Quando os familiares pediram acesso às imagens, receberam a resposta de que os arquivos haviam sido corrompidos. Testemunhas do hotel relataram barulhos de discussão naquela noite. Gritos. Objetos quebrando. Nenhuma dessas informações constou no inquérito. O legista que assinou o laudo foi transferido de cidade semanas depois. O caso foi fechado oficialmente como morte acidental. Sem investigação criminal. Sem interrogatórios. Sem perguntas. Um homem morto.
uma explicação conveniente e uma verdade enterrada antes mesmo de ser procurada. O terceiro caso é ainda mais perturbador, porque envolve uma criança. Um menino de 8 anos desapareceu após sair para brincar em um parque próximo de casa. Câmeras de segurança mostraram claramente ele sendo seguido por um homem. A imagem era nítida. Mesmo assim, a polícia divulgou apenas uma foto borrada, dificultando qualquer identificação. Dias depois, informaram que não havia mais pistas. O caso esfriou rapidamente. A família insistiu para que a imagem original fosse divulgada. Receberam como resposta que não era necessário gerar pânico. Anos depois, um ex-funcionário da delegacia vazou que a identidade do homem havia sido descoberta, mas que ele era parente de uma autoridade local. O inquérito teria sido interrompido por ordens superiores. Nenhum registro disso existe oficialmente. Nenhum documento. Nenhuma acusação. Apenas a criança desaparecida. E uma investigação que nunca aconteceu de verdade. Quando você começa a juntar esses casos, percebe um padrão inquietante. Não são apenas crimes não resolvidos. São crimes interrompidos. Histórias cortadas antes do final. Como se alguém tivesse puxado o freio da verdade. E é exatamente isso que mais assusta. Não é a violência. Não é o assassinato. É a sensação de que existe algo maior, invisível, decidindo o que pode ser revelado e o que deve ser apagado. Em muitos desses casos, jornalistas tentaram investigar por conta própria. Alguns foram ameaçados. Outros perderam fontes. Alguns tiveram matérias retiradas do ar. Sites derrubados. Vídeos removidos. Reportagens nunca publicadas. O padrão se repete. Sempre que alguém se aproxima demais da verdade, algo acontece. Um processo. Uma retratação forçada. Um silêncio repentino. Existe um termo usado por investigadores independentes: crimes administrativos. São aqueles que não são resolvidos não por falta de provas, mas por excesso de interesses. Casos que envolvem políticos, empresários, policiais, juízes, pessoas influentes demais para serem associadas a escândalos. Então a solução não é investigar melhor. É parar de investigar. Arquivar. Desacreditar testemunhas. Destruir provas. Trocar delegados. Mudar versões. Criar narrativas alternativas. E, com o tempo, a história morre. Não porque foi resolvida, mas porque foi esquecida. O problema é que a verdade não desaparece completamente. Ela fica em fragmentos, em contradições, em perguntas sem resposta, em famílias que nunca conseguem seguir em frente, em registros incompletos, em laudos mal explicados, em vídeos que somem, em arquivos lacrados por décadas. E talvez o mais perturbador de tudo seja perceber que muitas dessas histórias poderiam ser resolvidas até hoje. Se alguém quisesse. Se alguém permitisse. Se alguém abrisse os arquivos certos. Se alguém fizesse as perguntas que nunca foram feitas. Mas ninguém faz. Por que desenterrar certas verdades significa expor sistemas inteiros? Mostrar que a justiça falha. Que inocentes foram esquecidos. Que culpados foram protegidos? Que decisões foram tomadas nos bastidores? Que vidas foram tratadas como números? E então essas histórias continuam exatamente onde estão, enterradas. Não no chão, mas nos arquivos, nos relatórios, nos silêncios. Talvez você esteja se perguntando quantos casos assim existem. A resposta real é: ninguém sabe. Porque os que sabemos são apenas os que, por algum motivo, vazaram. Os que escaparam do apagamento completo. Os que alguém conseguiu registrar antes que desaparecessem. Agora imagine quantos outros nunca chegaram nem a isso. Quantos corpos nunca foram identificados? Quantos desaparecimentos nunca viraram notícia? Quantas famílias nunca tiveram sequer um nome para procurar? E a parte mais desconfortável é essa:
Provavelmente existem histórias enterradas que envolvem pessoas que você vê todos os dias. Empresas famosas. Instituições respeitadas. Autoridades que discursam sobre justiça, segurança e moral. Talvez a diferença entre um crime resolvido e um crime enterrado não seja a complexidade do caso, mas quem está envolvido nele. No final, o que resta não é apenas medo. É desconfiança. A sensação de que a versão oficial nem sempre é a verdadeira. De que aquilo que você lê nos jornais é apenas uma parte. De que algumas verdades são consideradas perigosas demais para existir. E talvez seja por isso que essas histórias continuam fascinando tanto. Porque elas não falam só de crimes. Elas falam de poder. De silêncio. De controle. De tudo aquilo que acontece fora das câmeras, fora dos relatórios, fora do que nos é contado. Histórias reais que foram enterradas para sempre não são apenas sobre o passado. Elas são sobre o presente. Sobre o que ainda está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Sobre quantas verdades ainda estão sendo escondidas. Quantos casos estão sendo encerrados antes da hora. Quantas respostas nunca serão dadas. E a pergunta que fica no ar, talvez a mais inquietante de todas, é simples. Se tantas histórias foram enterradas, quantas ainda nem chegaram a ser descobertas? Se você acredita que a verdade quase nunca é totalmente revelada, deixe seu comentário. Quero saber se você acha que esses casos um dia serão reabertos, ou se algumas histórias realmente foram enterradas para sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque enquanto existir silêncio, sempre vai existir alguém tentando lembrar do que foi esquecido.